Redação de alguma revista, pequeno, grande e médio porte. Mas aí acaba que ninguém acaba conseguindo. Médio, não, é um grande porte. Grande porte. Por quê? Porque pelas minhas pesquisas ela é a terceira maior revista da editora, tem o terceiro maior número de tiragens e faz ela de um grande porte. Muito bem, é isso mesmo. A Super é a segunda maior mensal do Brasil. A primeira é a Cláudia, que também é daqui da Abril. Eu não sei comparado com as semanais de leitores que a gente tem e tal, mas a média acho que a gente tem por volta de 2 milhões de leitores por mês e no site são acho que 1.300.000 por aí todo mês. Então, sim, acho que a gente está entre as maiores revistas do Brasil. E por que vocês escolheram o Super? A gente escolheu super interessante, que é uma revista que abrange muito o sistema de informações, de curiosidades, que envolve ciência, atualidades. E a gente queria fazer algumas perguntas para você sobre a revista, super Tá, interessante, e claro. a redação. Vocês liam? Vocês leem? Eu leio. Sim, eu procurei ler algo interessante e me informar um pouco sobre ela. Legal. Então, perguntem. Eu queria saber primeiro como foi o processo de crescimento da revista ao longo do tempo, até o momento que ela se tornou uma das maiores da editora Abril. A Super mudou bastante ao longo dos anos. Mas assim, desde que eu me conheço por gente, desde que eu leio Super, uns mais de 10 anos, ela já era uma das maiores da Abril e do Brasil, consequentemente. Agora, a mudança que teve mesmo, assim, foi uma mudança de... Eu acho pior nessa que eu sei que ela atingiu um número maior de leitores e de anunciantes e tal, foi no começo dos anos 2000, quando ela se tornou uma revista menos focada em ciência. Embora a gente ainda ache que ela seja uma revista puramente de ciência, né? Na verdade, a ciência é hoje mais um meio que um fim. A gente usa a ciência para falar de quase praticamente tudo que nos é interessante. Então foi nessa época, não sei se vocês lembram, nos anos 2000 que tinha Matrix foi capa, Homem-Aranha foi capa, grandes blockbusters de cinema foram capa, todos aqueles grandes filmes de história. Foi nessa época, aliás, que saiu a Super mais vendida de todos os tempos, que é a capa do Jesus, que mostra um Jesus histórico, esse Jesus que a história e a arqueologia defendem e estudam como mais factível, a personagem histórica mesmo. Isso foi a capa mais vendida de todos os tempos até hoje, a gente nunca chegou perto, não, já chegou perto, mas nunca passou dessa capa e tal. E veio nessa, depois isso há uns 10 anos chegou a esse patamar de vendas e mais importante que isso foi essa nova concepção de fazer a Super, que coincidiu também com a mesma época em que texto e arte ficaram uma coisa mais integrada. A Super foi das primeiras revistas do Brasil a chamar diagramador de design, por exemplo. É uma coisa pequena, mas faz toda a diferença. As nossas reportagens são assinadas pelo repórter e pelo designer. São pensadas juntos, a gente senta aqui ou no sofá e os dois pensam juntos. Nas minhas últimas matérias eu dei a ideia do abre da matéria, por exemplo. Isso não é super raro, é normal os jornalistas fazerem isso. Mas eu não representei isso por meu presente. Meu nome é Felipe Vanderson, sou editor da Super há quase um ano. Eu trabalhava no site, era editor assistente dos nossos sites aqui do Núcleo Jovem e em abril do ano passado eu vim pra cá. Pra fazer a revista mesmo, mas para ser uma ponte com o site também, então também faço bastante algumas coisas no site, blogs, todas as minhas matérias têm algum conteúdo pensado para o site e tal, e eu ajudo os outros editores a pensarem nisso, em outros conteúdos. Bom, e aí voltando àquele assunto, tipo, é normal, vocês vão ver isso, vocês são todos estudantes de jornalismo.
é normal a gente dar a ideia da matéria, dar a ideia do layout, do design, do escambau. Mas o que acontece aqui, já acontece aqui há bons anos, não é uma coisa da nossa redação, da nossa gestão, desde anterior, é uma coisa de 10 anos atrás, já quase 10. Os designers participam ativamente. Eles debatem, discutem, reclamam, pô, isso não faz sentido, isso não está certo, acho que você tem que ir atrás mais disso e tal. Então, normalmente é uma briga boa, assim, de mãos dadas entre texto e arte. E foi uma coisa que se mostrou muito positiva, assim, tanto que todas os filhotes da Super, eu não sei se a Adriana falou pra vocês, Vida Simples, Mundo Estranho, Aventuras na História, foram todas as revistas que nasceram dentro da Super e ganharam vida própria e ficaram bem grandes, especialmente o Mundo Estranho hoje, tá? Hoje é a revista do ano da Abril, uma das revistas que mais cresce, é orgulho de todo mundo. E a Super mostrou isso pro resto da editora e acho que um pouco também pro resto das outras editoras do Brasil, que a arte pode ser mais, no nosso caso, né, também, isso não é uma regra que deve ser aplicada para todas as revistas, para as nossas revistas que não são revistas estritamente de notícias, são revistas de conhecimento, de pontos fora da curva, de pautas mais inusitadas, de revistas que trabalham mais em surpreender o leitor. A arte tem que ter um peso mais forte nisso, e isso é uma realidade aqui. A gente ninguém se espanta mais, é normal. Há anos já é assim. Mas eu acho que é uma das coisas que fez a Super dar esse passo adiante. Vocês pegarem uma Super dos anos 90, vocês vão ver. Não é meramente uma questão de mas não tinha Photoshop naquela época. É uma questão de design mesmo que mudou e tal. Assim, tem menos texto mesmo. E é de propósito, porque aquelas ilustrações não estão lá para enfeitar, estão lá para informar. Estão lá para surpreender, para pegar o leitor pelo colo e falar, fica com a gente até o fim dessa revista, que vai valer a pena. Essa é a ideia. Ou seja, te dei uma resposta puramente pouco direta, porque eu não tenho números para te dar, não tenho dados específicos. Eu estou na Super de 2006, eu sei que isso é uma coisa que acontece há mais tempo do que eu estou aqui. Quando eu estava no começo da faculdade, a Super já estava bombando assim. Mais do que nos anos 90. Nos anos 90 já era bem diferente e tal, mas começou a vender mais nos anos 2000. Então assim, você precisa de dados mais técnicos, diretos, de vendas, de marketing e tal. Eu não sou a pessoa indicada, você tem que falar, você tem que procurar o Sérgio mesmo, diretor de redação, ou então algum diretor do nosso marketing e tal, mas isso você encontra na internet também, fácil. O que eu estou dando é a explicação mais editorial, não sei o que vocês querem. Certo. Você disse que é uma revista grande, que é muito abrangente, que fala sobre muitos assuntos. E eu gostaria de saber qual é exatamente o público-alvo dessa revista. Isso é sempre uma grande discussão, porque muita gente acha que o nosso público é meramente estudante, professor, quando na verdade não é. O nosso público, a gente acredita que seja qualquer pessoa curiosa, interessada, nos assuntos que estão na boca do povo, ou não, coisas que você sempre quis saber e não entende. É um pouco a visão do nossa última campanha, que é do Enxergue Super. Vocês chegaram a ver, mas que é enxergar aquilo que falar de um jeito diferente aquilo para todo mundo ver. Então esse é o nosso corte editorial. Ou seja, é uma coisa sutil que pode atrair qualquer um, teoricamente. Meu avô
foi a primeira pessoa que eu conheci que lia Super. Porque ele é engenheiro, porque ele é interessado em assuntos de ciência. Ele foi assinar Super lá em 89, que era uma revista basicamente de ciência, uma revista de ciência. E ele passou a ler até hoje. E foi com ele que eu aprendi a ler Super e tal. E vi essa mudança. Super em 98 era uma, em 2002 era outra, em 2006 era outra, hoje é outra. É uma evolução, todas as revistas passam por isso e tal. Mas para parar de te enrolar, publicitariamente o nosso público é jovem adulto, 20 a 35 anos. Meio a meio, homem e mulher. O que é um desafio para a publicidade, para vender anúncio para um público tão abrangente. Assim. É mais difícil quando você tem uma revista com um público específico, tipo uma Women's Health, por exemplo, qual que é o público da revista? Que gosta de... Aí sim, eu venho desenvolvendo por um pouco mais de... Pois é, qual que é o público da VIP? Cresci a revista com cor e foto estourada. Gostam homens de que E idade? aí eu estou trabalhando padrão de padrão. E que gostam de, que precisam de se vestir, de aprender a trabalhar melhor, se vestir melhor e tal. Chapadão, bem Qual que é o público da gráfico. Super? Daí eu tenho essa coisa Vocês do acham bazar. que Aqui é um outro shopping. Jovens, jovem adulto. Gosto de curiosidade. Pois é. Quem gosta de curiosidade, compra o livro. Tem foto estourada, todo mundo que é estranho. Não, digo de consumo. Padrão de fundo. Quando você é um leitor da VIP, você compra o quê? É a mesma coisa. Você vê que engraçado. Eu faço isso. Só No vi meio da matéria. Não, produto. Você compra um vestido, você compra remédio ou você compra mega diferente. como consumidor? Você é um... vestido. Que nem ali. Não, leitor da VIP. Mas se eu sou leitor da VIP, não vou comprar Sem movimento. remédio. Mas não é compra vestido. Mulher não lê. E aí essa era uma Certo. Não, é isso que eu tô falando. a diagramação, mas Um leitor da Playboy. não aparecia. O que ele vai comprar? Não. Não, esquece a revista. Pra ver as Consumo. Ele vai no shopping. O que ele compra? Qual que é o perfil desse cara? Vazadinho. O que ele gosta de consumir? E é como aqui. Você gosta de consumir? Trabalhei Roupa, bebida. Pois é, uma leitora da Nova. O que ela gosta? Ela vai pro shopping e ela compra o quê? aí Pois é. É mais, tá vendo? Às vezes é mais fácil você definir qual que é o leitor dessas revistas. O leitor da Super. Por ser um público mais abrangente, tem esse desafio de vender publicidade mais específica. Mas isso não é problema nosso, isso é problema da publicidade. Nós somos fazedores de revista, vocês são jornalistas, eu espero que vocês gostem da revista e estejam aqui conosco de trabalhar. E aí, qual que é o problema que vocês querem saber? Agora falando um pouco da estrutura aqui da redação, qual é o organograma? E não é uma coisa E o que tempo ele de vai olhar e trabalho? falar, uau, ele pensou nisso e tal, mas ele A sente. redação é super interessante isso aqui. Não é isso. Não vai perceber, mas ele sente. É uma edição A redação, Sérgio Bergman não vejo problema nenhum. chegou, o nosso horário são 11h30, vocês estão vendo que é normal isso. O dia começa assim, às 11h30, e vai até umas 8h30 e tal. Nós somos Dá personalidade. notívagos. Aqui fica o diretor de arte, o editor de arte, e aqui a redação da arte dos designers. Um dos computadores é usado para fazer a edição do iPad. E daqui para lá, Terceira página. a galera do texto, a gente, os editores. A gente voltará a ter um repórter dentro da redação, em breve, mas não temos, e por muito tempo a gente não teve, o que é normal em redação. Em redações que não são muito grandes, assim. Porque assim, a Super é uma revista grande, mas tem uma redação pequena para média. Então a gente não tem repórter aqui, então tem um estagiário de arte. Às vezes tem estagiário de texto, tá, mas dessa vez a gente tem de arte. E vai ter um repórter. A respeito disso, você disse que vai ter um repórter. E quais são os requerimentos básicos para exercer cada função aqui na Super Interessante? Como é feita a seleção? A
gente tem o curso Abril de jornalismo, né? Que é responsável por selecionar boa parte de todos os jornalistas da Abril. Você pode procurar dados com o próprio curso Abril mesmo para ver números mais exatos, mas eu estaria aqui no terço, assim, fez curso Abril, tipo, tanto texto quanto arte. Então ela é o principal meio de entrar em qualquer redação da Abril. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, quase metade daqui da Super fez curso Abril. Então é o jeito mais fácil mesmo, e a seleção para o curso Abril já é bastante difícil. Fica em torno de 20, 30 candidatos por lugar. Depois disso é entrevista, bate-papo e recomendação, quem combina com tal revista e se encaixa no perfil. Mas perguntar conhecimentos básicos, não precisa ser especialista em ciência, por exemplo. Nós temos 2 editores que são bastante especializados nisso. O Ira, o Universidade, o Bruno Garatec, que chegou agora. Mas eu, por exemplo, leio ciência. Eu não estou aqui porque gosto gostava de dinossauro quando eu era criança, por exemplo. Eu gostava. Não é por isso. É mais é o jeito de enxergar as coisas, de pegar, de ter sacadas diferentes, de ter uma criatividade realmente alta. Isso sim é essencial em todo mundo. Todos são bastante criativos, bastante interessados em muitas coisas. Então a gente passa aqui horas debatendo Fórmula 1, Breaking Bad, Big Brother, o assassino lá de Toulouse e o novo iPad, se é bom ou não. Então assim, a gente acaba sendo um pouco o perfil da revista, e isso acontece em muitas redações, é normal. Então é meio que se encaixar com o perfil da revista, se interessar. Quase todos aqui eram leitores do Sul. Então você já conhece a revista, isso já é um grande passo. Mas o pantoprazol ajuda bastante. O pantoprazol faz uma... É se interessar mesmo pelas coisas do mundo, da vida, e que acontece no nosso dia a dia. Sabe, é mais você se interessar em por que quando você está no boteco você tem que segurar a garrafa pela ponta quando ela está estupidamente gelada, porque senão ela pode congelar se você pega pela base, que supernovas ou física quântica, sabe? É mais assim, está no nosso dia a dia, para as explicações, para as pequenas coisas, para as grandes coisas também, mas algo que realmente interfira no nosso dia, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Certo. Aqui na redação vocês trabalham com freelancers? Total, como eu estava falando, a gente não tem repórter aqui na redação, então 90%, 80% das reportagens são assinadas por freelancers. A gente tem um time de freelas fiéis, outros nem tanto, que esporadicamente colaboram, mas que é assim que funciona. Eles vêm, sugerem a pauta, a gente aprova, a gente passa e tal, o cara fez o nome e vai nessa. Todo mês, sim, mês não tem alguma coisa ou não. E do mesmo jeito que o cara sumiu, pisou na bola, não entregou do jeito que a gente queria e tal, começa a ser deixado de lado. Mas tanto repórteres quanto ilustradores e fotógrafos é um grande time de freelancers. Se vocês começarem a ver os créditos, vocês vão ver que os nomes se repetem. Se vocês forem pegar no expediente, vocês vão ver que eles não são funcionários da Abril. Os funcionários da Abril estão sentados aqui. São os editores, os designers e os diretores. E vocês possuem algum sistema de relacionamento, como troca de informação com alguma revista do exterior, com uma fonte do exterior? Como assim? Algo mais formal, você diz? Alguns dados que uma fonte no exterior pode passar para a equipe de redação. Mas fonte ou colegas? Eu não entendi.
A fonte é... Fontes para matérias. Fontes para matéria. Não, a gente praticamente trabalha tanto com fontes nacionais quanto gringas. Depende de cada pauta. A gente não tem um clube, assim, um pool. Estamos fazendo uma matéria sobre bonecas infláveis e vamos ligar para algum especialista em bonecas infláveis no Canadá. E a gente já tem, assim, não, procura, se vira. Até porque os repórteres estão fora da redação, então cada um trabalha como convém. Tem os que têm agenda, tem os tradicionais, que tem lá as fontes, tadinho, telefone e tudo mais. E tem a galera do Google. Procura, se vira, encontra, entrevista alguém. Mas a gente não tem um time específico. Assim, ninguém tem. Isso depende, é até melhor que não tenha tanta relação. Assim. Certo. Mas sobre a equipe, qual é a faixa etária média da equipe? Vocês podem olhar ao redor, assim, é todo mundo bem jovem. Galácio, você tem quantos anos? 22. Nem a pau, fala a verdade. 22. 22? Então, nosso estagiário Rafael Galácio é o mais jovem, 22. E os mais velhos, tanto o Sérgio, o Bruno e o Alexandre, estão todos uns 30 e poucos. Ninguém. Até a Mariana tem 38, que é outra editora que não está sentada aqui agora, mas é isso, é todo mundo bem jovem. Certo. E a respeito da produção de matérias, qual é o desenvolvimento de apuração até a edição? Normalmente o freelancer chega com a pauta, sugere para o editor que ele é mais chegado ou para o editor que faz aquela sessão. O editor não gostou, manda ele sugerir outra, o editor gostou, guarda, a gente traz para reunião com o Sérgio. Tenho isso, isso e isso, o que você acha? Legal, vamos fazer. Ou legal, preciso mudar alguma coisinha aqui, porque isso a gente já falou, esse assunto está velho, esse assunto precisa mexer alguma coisa, mas vai lá, faz. O editor volta, liga pro repórter, manda e-mail pro repórter. Bicho, legal, vamos fazer. 2 semanas você entrega a primeira versão e tal, 1 semana, depende do prazo. Ou se for uma coisa maior, tipo uma reportagem grande, aí já 3 semanas, 1 mês, depende muito da necessidade do prazo para isso. O repórter vai, faz tudo. Quando é uma pauta mais complicada, às vezes ele vem para cá para se reunir, especialmente nos infográficos, ou uma reportagem mais complicadinha de edição e tal. Mas normalmente o cara faz inteiro na rua, te manda uma primeira versão, você lê, tá uma porcaria, tá 10 vezes maior, você manda de volta. Cara, eu pedi assim, eu pedi com 5 mil toques, não com 12 mil toques, você me entrega assim e tal. O cara vai, reescreve, te manda, ou então não. Quando eu freela bom, eu já mando redondinho, já mando tudo certinho, manda bem. Editou a matéria, leu, apurou, sentou com a arte, discute aquilo com o designer dá opina, fala, pô, isso é legal, assim, assado, os dois ficam batendo cabeça, tendo ideias para como ilustrar isso, ou decidir se vai ilustrar, se vai fotografar, se vai ter algum infográfico, se vai ter se vai ter ilustração, que tipo de ilustração vai ter, se vai ser 3D, se vai ser qualquer outra coisa. Porque essa matéria vai ter que se encaixar numa outra edição, em toda uma edição, e não só o assunto pode se repetir, é óbvio, mas toda a estrutura da matéria. Depois vocês podem ver aqui o espelho da próxima edição. A arte também pensa na revista como um todo, assim. Então não pode ter 2 matérias com ilustrações do mesmo estilo, ou então do mesmo jeito que não convém ter 2 notas sobre saúde juntas. A gente não é uma revista de saúde. Entendeu? Então tem todo esse cuidado para montar o espelho, para deixar a revista um organismo único, assim, equilibrado e bem pensado em todos os lados. Feito isso, o editor manda de novo para o repórter para afinar umas coisas, sempre tem uma dúvida a mais, uma dúvida a menos, para afinar isso, afinar aquilo e tal. A gente manda pro repórter para dar uma olhada, tá tudo certinho, tá beleza. Mudei um pouco o texto, ver se é isso mesmo, tá ok com a estrutura, a informação tá ok e tudo mais. O designer monta a matéria,
monta a nota, a gente edita isso já na página, como ela vai sair na revista, imprime, o chefe vê, o Sérgio lê, faz as observações dele, diz o que gosta, diz o que não gosta, pede isso, pede aquilo, que o editor não pediu para o repórter, o editor volta, fala para o repórter, pede essas mudanças, o repórter corre, manda de novo, o editor volta, arruma aquilo, e aí vão para essas quatro pastas pretas, desculpa, que são as pastas da revisão. E aí é isso, aí o revisor pega aquilo, lê, revisa todo o português, ortografia, padrões e tudo mais, aí é só o editor e o revisor. Até fechar, no dia do fechamento o editor de arte fecha e a equipe de arte fecham todos os PDFs, monta a revista, manda para a gráfica e uma semana depois está na banca e está aqui pra gente. Certo, e qual é o tempo aproximado do fluxo de produção de uma matéria? Olha, 2, 3 meses. Assim. Tipo, a gente já tá pautando coisas pra edição de maio. Não, de junho. Tipo, de maio já tá começando a ser feita. Então, assim, é bastante. Porque, a gente tá terminando abril, a edição de abril já vai chegar na banca. Ou seja, já tá pronta desde semana passada. Então a gente já tá fazendo de maio e já tá colocando na rua as coisas de junho. Que vão chegar no mês que vem pra gente começar esse processo, esse trabalho aqui dentro. Que é bastante, é assim mesmo, vai e vem e tal, de texto, arte, diretor e tal, é normal. É sempre assim. Algumas são fáceis, vão e tal, outras que não tem. Isso é do trabalho, do dia a dia. Certo. Aí eu agora queria saber um pouco sobre algumas sessões específicas da Super Interessante. Eu espero que você pergunte alguma minha. Na sessão Super Papo, que Não é minha, que é um espaço para entrevistas, como é escolhida a fonte de informação? Todo mundo pergunta se é Karen. ele. Aí sabe que não é ele. Mas como ele não sabe nada, ele queria saber se é uma pessoa criada, se a gente criou, se é um... Desculpa interromper seu melão. Criada Desculpa interromper seu melão, mas é uma pergunta sobre Super Papo. desenhou, entendeu? Karen Henrique, a editora, exatamente. São alunos da MB. Pergunta. Eu queria saber... Como são escolhidos os entrevistados? Isso. Então, a gente costuma escolher pelo assunto. Ontem no mercado Menos pela pessoa. Ele faz uma coisa interessante, que nem agora a gente fez o recordista dos recordes. Ele tem o maior número de recordes do planeta. E é porque ele fez isso, não porque ele é o cara, entendeu? E agora a gente está tentando mudar para tentar fazer umas pessoas mais famosas. Mas a gente ainda está meio nesse meio tempo, nem lá nem cá. Ano passado teve Fernando Henrique. Teve o Fernando Henrique, a gente pegou aquele ator do Planeta dos Macacos, então a gente está tentando mudar para ficar um pouco mais gente famosa, mas por enquanto ainda são os assuntos. Mais alguma coisa? Então, eu tenho... Isso, uma questão muito interessante das Super Respostas. Aí, essa é minha, agora você mandou. Como é feita essa sessão? O que é? Como é feita? E quais tipos de pesquisas são feitos para chegar àquela matéria? De respostas, né? Se diz, deixa eu pegar uma. Essa aqui não é. Nossa, não é história. Deixa eu pegar. Eu acho que sabe. Ó, Isso é uma ideia legal. Você coloca lá. essa edição 300 de janeiro. Edição especial. E aí você faz uma linha que tipo. Todas as matérias pensadas em memória. Série, porque tem gente que gosta de ser exclusiva. Respostas. Começa aqui. Normalmente as perguntas surgem aqui dentro da redação, mas às vezes vem pergunta de leitor, porque a gente tem a sessão, a melhor sessão de todas, que é só estritamente pergunta do leitor. E aí, mas são perguntas mais nonsense, mais debochadas, o texto é mais irônico, então aqui só entra pergunta do leitor. Mas aí são perguntas do tipo: pássaro também sofre turbulência quando voa? São perguntas mais
toscas mesmo. Aqui a linha de corte aqui é aquele lance que eu estava falando da cerveja gelada no bar. É responder as coisas do dia a dia. Então assim, faz mal comigo que acabou de cair no chão. Mulher que convive junto, mistura junto. Como ganhar uma discussão sobre meia entrada. Coisas mais do dia a dia. Como fogos de artifício explodem. Saiu antes do Réveillon isso aqui. Entendi. Então, assim, as perguntas surgem. Normalmente, muitas vezes, são os próprios repórteres que mandam. Por exemplo, essa aqui foi a Renata Manente que mandou. Eu aprovei com o Sérgio, a gente fez. Essa deu bastante trabalho, aliás. E beleza. Quanto à apuração, depende da pauta. Mas assim, como o texto é muito pequeno, precisa fazer caber a aspa de alguma fonte especialista no assunto. Então é assim, alguém com doutorado no mínimo naquele assunto, que tem estudado aquele assunto. Ou de uma grande universidade brasileira ou de uma grande universidade estrangeira. Ou então autor de algum livro a respeito. É isso. E aí o repórter se vira para encontrar a pessoa. Currículo Lattes, liga nas faculdades, lê o livro e tal. É isso. E às vezes, por exemplo, nesse caso, a gente tem da fonte aqui, que ele tem uma aspa mais interessante, mas todas as outras fontes são citadas aqui. Então assim, todas têm bastante fonte. Não é porque isso aqui tem 800 toques que seja uma coisa fácil de fazer, até porque fazer caber tudo, que todas as informações são o nosso trabalho. Nem sempre é fácil, às vezes é. Mas, às vezes não é. Diga. Tá ótimo. Vocês querem saber mais alguma coisa? Super. Ou aqui do processo de fazer revista. Vocês estão em que ano? Primeiro semestre. Nossa, para de entrar mesmo, então. Legal. Boa sorte aí, né? Só uma pergunta mais Diga. pessoal. Você completou o seu PhD pós mestrado e doutorado? Eu não, quem posso? Ninguém aqui tem mestrado. A gente é jornalista. Não é ali. Ninguém aqui é especialista nisso que eu tô falando. Quais são as vantagens de fazer uma pós-graduação e as desvantagens? Desvantagem é pessoal. Se você achar que se perdeu e perdeu tempo e dinheiro, acontece. Mas assim, em termos práticos mesmo, no jornalismo, sério, não tem. Você não vai ter um aumento se tiver. Não existe MBA. Quer dizer, até agora existe, mas não é que você vai ter um aumento tendo MBA. Sabe, não é assim. Mais uma pergunta também, pessoal. Quantos mais ou menos que é o salário de vocês aqui? Inicial. Olha, com o piso aqui de repórter na Abril, eu acho que está entre 2,5 e 3. Ou 3 e pouco, não sei. Por aí. Mas aí varia bastante. Aí vai embora. Mas assim, comparando com as outras empresas de jornalismo, acho que assim, na média. Tá super bem, mas também não tá super mal. Por isso falar. Queria perguntar mais nada. Vocês aí, não perguntam mais nada? Pergunta? Sai. Obrigado. Muito obrigada pela atenção. Que isso. Precisando de qualquer coisa, se quiserem escrever pra mim e tal. Se quiserem sem cartão agora, se quiserem anotar meu e-mail, qualquer coisa. Não, tá sucinto.